Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Minha mãe sempre foi, não, ela é uma mulher extremamente controladora. Ela, por exemplo, ela tem meu GPS e ela sabe se eu tô dirigindo rápido, quanto eu tô, se eu continuo no trabalho e por que eu não cheguei em casa ainda. Mas como ela tem quase 80 anos, eu dou essa paz de espírito pra ela e deixo ela pensar que ela controla. Sim. Né? Às vezes eu boto ela no mute, uma desculpa. Às vezes ela fica no mute uma semana. Né? Porque eu preciso respirar. Mas eu tomo isso com bom humor, porque se eu for me estressar com a minha mãe agora, nós vamos entrar numa guerra conflito. Desnecessária, um conflito. Porque às vezes é isso também, assim, a gente dá um pouco de mostrar para os nossos pais o que eles querem ver, assim, né? Não é que a gente esteja mentindo para eles. Desviando, mas também né? é uma forma de eles se sentirem mais calmos. Não, tá tudo bem, ó, também. Do jeito que eles falam pra gente, tá tudo bem, a gente tá levando aqui, tipo, às vezes no Brasil, às vezes a gente também diz pra ele, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo certo, ó, tô bem, lavei o cabelo hoje, tá tudo certo. Porque eles também têm essa preocupação de pais que nunca vai se acabar, né? Então... O único problema é quando a preocupação se torna em controle. quando te controla demais. Aí você coloca o limite perante isso. Exatamente. Teve uma polêmica aqui no Boulder recentemente, né? Que a menina falou que bloqueou a mãe. Eu bloqueei minha mãe 3 anos. Eu bloqueei a minha mãe 3 anos. Mas peraí também. Qual era o contexto? Eu tava falando assim, eu não recomendo. Não, porque eu falei assim, que, pô, no início, pelo menos, é bom também ter um certo distanciamento, não ficar o tempo inteiro ligando todo dia, né? Se liga uma vez na semana, tal, conversa, conta as novidades, mas não o tempo inteiro. Exato. Porque eu sei, tem gente que é assim aqui. E aí, Aí eu falei isso, e a menina falou assim que chegou a bloquear a mãe. aí teve uma polêmica, né? No corte lá, porque o povo, eu nunca bloquearia minha mãe, não sei o quê. Bom, gente, eu bloqueei a minha mãe. Eu bloqueei minha mãe 3 anos. Foi necessário para a minha saúde mental. Era isso, ou eu ia literalmente enfermar. Porque por ser filha única, imagina, por parte de mãe. Onde eu tive uma série de problemas de saúde quando nasci. Minha mãe esperou... Exatamente. Minha mãe perdeu 5 bebês antes de mim. Caramba. Ela fez um tratamento para segurar minha gravidez. Quase morreu no parto. Eu e ela. Teve eclâmpsia. Então, eu era objeto de adoração. Eu sou objeto de adoração da minha mãe. Acontece que isso começou a criar problemas no meu desenvolvimento como pessoa. Social, talvez. É isso? Eu tinha que ser exatamente... E fisicamente eu sou igual a ela. Então eu tinha que ser exatamente o que ela traçou para mim. E não. Onde estava a minha identidade? Onde estava o meu eu? E é coisa, né? Que a sua história começa antes de você. Exatamente. Né? Porque as coisas então, que sua mãe passou. E aí é o que eu digo, fazer o advogado do diabo, né? Pensa o trauma, vamos não colocar como sua mãe, mas uma gestante, né? O trauma dessa gestante que lutou tanto pra ser mãe, e aí teve vários traumas emocionais com vários abortos. Então, não é que ela tá sendo uma mamãe. Essa aqui, dentro do que ela criou pra ela, ela tinha que proteger esse ser inofensivo até o último respiro, porque senão ela mesma se sentiria uma mamãe, porque ela perdeu 5. Então e ela não podia perder mais uma. Ela se punia por isso, porque uma mãe sempre se pune por perder um filho. Então, assim, às vezes esses conflitos são essas histórias que a gente vê no consultório, né? E aí a gente pega essa pessoa e essa mãe diz, olha, a sua mãe é isso, essa é a história dela. E essa é a sua. Então agora você vai começar a colocar esses pontos de limites, mas também mostrar pra ela que você também tem as suas vontades, tem os seus desejos, que até aqui ela fez um bom papel de mãe, protegeu e cuidou, mas agora você sabe o mais interessante é que quando eu fui estudar psicologia, em psicologia 1 e 2, eu ficava assim, gente, essa é minha mãe. Essa sou eu. Essa é minha mãe. A minha mãe faz isso. E depois eu comecei a entender o comportamento dela e ver o que eu podia fazer para que nós tivéssemos uma convivência saudável, mas que isso não me afetasse enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mãe. Porque minha mãe, quando eu tive a Beatriz, a minha primeira filha, minha mãe achou que ela era a mãe da Beatriz. Então, ela começou a passar para a Beatriz
todo o comportamento que ela teve comigo a minha vida inteira. Né? E foi muito... eu digo que a minha saída do Brasil foi importante para todos nós. Para mim, para minha filha, para minha mãe. Que cada um achou a sua identidade. O seu ponto. Relações novamente saudáveis. Né? Exatamente. Exatamente. Nós achamos... Eu consegui me achar, me identificar como mulher e como profissional. A minha filha conseguiu me identificar como mãe. E a minha mãe conseguiu entender que ela tem um espaço na minha vida, mas ela tem a vida dela também. É importante que ela tenha as amizades dela, que ela saia, que ela passeie, porque ela gosta muito de viajar. Ela descobriu a importância nela mesmo. A importância da vida dela. Sabe? Isso é interessante mesmo, que muitos pais vivem em função dos filhos, né? Para os filhos. E quando os filhos não correspondem às expectativas dos pais, os filhos são massacrados. Eles sentem ofendidos, os pais, porque como eu fiz tudo isso por você, eu abri mão disso, daquilo, da minha juventude, da minha fase mais vívida para trabalhar, para pagar tua faculdade. Agora tu vai dizer para mim que tu não vai fazer mais faculdade ou que tu vai largar tua faculdade e vai para outro país para ser faxineiro? Não te criei para isso. Já escutou essa frase? Não te criei para Não te criei para isso. Então, assim, tu pega isso e joga, a outra pessoa se sente culpada. Aí abala a tua autoestima, tu acha realmente que tu tá desonrando seus pais, até que tu entre num processo de maturação e entenda, não, mas isso foi o que o senhor sonhou pra você, pra mim. E aí, assim, às vezes os pais colocam até os próprios sonhos pros filhos. Eu não consegui estudar, então você vai fazer uma faculdade. Né? Eu fui pedreira a vida inteira, eu não consegui estudar, então você vai fazer uma faculdade. E às vezes não é isso que o filho quer, às vezes quer fazer qualquer outra coisa, cantar... Vender miçanga na praia. Vender miçanga na praia. Enfim, é possível. Claro, vai vender seu sacolé. A minha filha de 13 anos agora quer fazer pet minder e quer cuidar de criança porque ela quer o dinheiro dela. É bom, tem que se virar. Independência, né? Independência. É muito complicado quando você lida... porque o suicídio, ele vem acompanhado de um histórico tão grande, tão doloroso, e tão intenso, que quando você vai mexer, que sai aquela tristeza, aquela angústia, aquela dor, é tão enraizada, que às vezes eu me pergunto como é que essa pessoa carregou isso tanto tempo? Ou consegue carregar isso tanto tempo? E a maioria das pessoas não se abrem com ninguém, né? Eu já tive paciente, Felipe, que a mãe ligou pra mim. A mãe ligou pra mim e falou, não quero você mais como terapeuta do meu filho. Porque meu filho está mudando comigo. Isso como assim? Como assim? Às vezes não veio pela mãe, o filho mesmo procurou a terapia e começou a mudar, né? Começou digamos assim, independizar, a se entender como pessoa, e aquela mãe não estava preparada para perder o controle. Não. Então, olha só, o maior medo da mãe narcisista ou do pai narcisista é que o filho tome as rédeas da própria vida. Isso para eles é considerado uma rejeição. Mas tem os filhos que não querem tomar as próprias rédeas. Porque tem a zona de conforto. Mas aí, o que acontece numa situação dessa? A geração canguru, que depois de um tempo ficou muito famosa, né? Os filhos de 30, 35 anos que não saem da casa dos pais. Na aba dos pais. Por quê? Porque é muito confortável para eles. Não que seja confortável só de fisicamente, de estruturalmente, mas ali os pais estão fazendo de tudo. E aí estão esperando os pais morrerem para herdarem tudo e aí continuar a vida. E aí às vezes, esse tipo de pessoas... que quando os pais morrem, perdem tudo depois. Porque não sabem administrar. Eles sabem receber de tudo ali. E aí, quando eles têm que administrar tudo que eles têm, e pode ser muito, em 6 meses eles perdem toda a fortuna. É a geração que não sabe viver pelas próprias pernas, não sabe caminhar. Tomar decisões, né? Tomar decisões. Mas é um conforto muito desconfortável, né? Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.